Hoje eu vou te mostrar como o método de geofísica aérea pode ser determinante para a gente conseguir a alocação de um poço de alta vazão na sua propriedade. Então fica comigo que eu vou te mostrar uma análise completa. Então, bem-vindo ao Alavancando Rural. Meu nome é Jonas Neto, sou geólogo e hoje eu estou no lugar de Leonardo aqui para mostrar aplicações de métodos geofísicos, tanto aéreo quanto métodos geofísicos terrestres, que auxiliam ou muitas vezes é determinante para a alocação de um poço de alta vazão na sua propriedade. Então, eu vou dar um apanhado rapidamente. Dentro da área de hidrogeologia aqui no Brasil, o método mais comum utilizado geofísico é o método da eletroresistividade. Existem diversos arranjos. O mais comum é o de polo e o polo de polo. Então, o método da eletroresistividade é considerado um método terrestre. Por quê? Porque a equipe de campo vai até o local, ele antes faz aqui um estudo hidrogeológico bem completo e escolhe os locais com maior potencial para fazer esse estudo na propriedade. Aqui no canal a gente já falou muito sobre a eletroresistividade, então eu estou passando aqui rapidamente para diferenciar essa parte de geofísica terrestre da aérea. Já na geofísica aérea são diversos métodos. O mais comum da gente escutar é o método da magnetometria aérea, ou aeromagnetometria, que a gente utiliza para fazer uma delimitação de estruturas geológicas que são determinantes para a gente conseguir encontrar água. Existem outros métodos também que a gente utiliza na hidrogeologia, como o método da razão tório-potássio, que é a gama espectrometria, que a gente tem diversos métodos, e algumas vezes a gente utiliza equivalente urânio, mas no caso hoje a gente vai mostrar como a magnetometria aérea pode ser utilizada para a gente saber as melhores estruturas de uma região onde locar o seu poço. Então vamos lá? Então, o cliente entrou em contato com a gente para fazer uma análise para marcação de poço, utilizando imagens de satélite e análises geológicas e hidrogeológicas, e a propriedade dele é essa, no município de Cachoeiro do Pajeú, em Minas Gerais. E ele não tem nenhum dado de poço, nem dele, nem do vizinho. Então, a gente, como tem um banco de dados robusto de outros serviços que a gente já fez, a gente viu que tinha um cliente perto, que alguns anos atrás fez alguma geofísica em cima de uma estrutura que parecia muito boa, e a gente mostrou um resultado que não é muito convincente para poder furar um poço, como eu vou mostrar para vocês agora. O resultado foi esse aqui, uma fratura seca, alta resistividade comparada ao padrão de fraturamento quase subvertical, com resistividade mostrando que é um fraturamento seco, então a gente não recomendou fazer essa perfuração. Vou mostrar para vocês aqui onde foi feita esse caminhamento elétrico, que é uma geofísica terrestre, que é o método da eletroresistividade. Então a geofísica ela foi realizada no mesmo município ainda, só que em um povoado um pouco mais distante. Então vocês podem ver que essa aqui foi a linha, né, geofísica, o caminhamento elétrico, o método da resistividade, e aqui a gente pode ver o perfil gerado, né, que está mostrando aqui esse fraturamento seco. Então a gente não recomendou essa perfuração. Então a gente percebeu, baseado nessa geofísica, no estudo preliminar, né, um estudo de um cliente anterior, que os lineamentos associados a essa direção norte-sul não são os melhores para acumular água, né, no aquífero. São fraturamentos mais associados ao encilhamento e mais preenchidos, assim, mais difíceis de ter água acumulada. Então, baseado nessa informação, a gente vai buscar qual o melhor padrão de fraturamento para a gente fazer a alocação de poço na propriedade que a gente está estudando aqui. Então, a gente sabe que aqui norte-sul, meio NESW, não é muito bom, não é interessante comparado com os dados que a gente tem anteriormente. Então aqui a gente está aqui no ambiente GIS, né, no ArcGIS, e aqui a gente pode ver a propriedade e a gente pode ver o contexto geológico. Vocês podem ver que os poços são poços praticamente secos e quando tem alguma vazão, uma vazão muito baixa. Ou seja, uma vazão nessa estrutura mais ou menos norte-sul, mesmo que esteja num contexto geológico parecido, deu 1,5 metros cúbicos hora. Então não é muito grande, né? Não é uma vazão muito elevada. E a propriedade está aqui. O que é que a gente fez? A gente utilizou um método aéreo, né, geofísico, que é a aeromagnetometria. Então, a partir dessas anomalias magnéticas, a gente consegue traçar lineamentos que são referentes a estruturas de tração, que são os melhores lineamentos, que demonstram estruturas boas para acúmulo de água. Então, a gente consegue ver essas cores quentes e essas cores mais frias, esverdeadas. Essas são as zonas que têm os maiores potenciais de fraturamento com acúmulo de água. E a partir disso aí, a gente conseguiu traçar esses lineamentos principais da região, que foram esses. Vocês podem ver que dentro da propriedade tem um lineamento aqui, praticamente NW
SE. E esse fraturamento é o fraturamento que tem o maior potencial na região estudada. E a partir daí a gente consegue fazer esses lineamentos, né, com mais detalhes, traçar esses lineamentos com mais detalhes na propriedade. Então, baseado nisso aqui, a gente conseguiu traçar esses lineamentos e conseguimos locar os poços, utilizando tanto o método geofísico aéreo como os dados da geofísica terrestre de um trabalho anterior. Então as locações foram essas aqui: A, B, C, D e E. E vamos ver isso agora aqui no Google Earth, como ficou essa locação. Calma, já vamos voltar para a análise. Mas se estiver gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. Isso vai fazer com que o YouTube recomende para mais pessoas. E se você quiser uma análise da sua propriedade, eu vou deixar um link nos comentários fixados para você falar com o nosso time comercial e solicitar um orçamento. Então a gente pode ver aqui a propriedade e a partir desses resultados a gente começou a traçar os lineamentos estruturais, como vocês podem ver, e os poços que a gente fez a marcação. O poço que foi perfurado foi nesse ponto A, aqui. Você pode notar que eu coloquei um pouco do lado aqui do lineamento, porque esse local aqui está meio complicado para a sonda vir fora o poço, né? A máquina pode fora o poço. Bem, e o resultado vocês podem ver aqui. Então, como vocês podem perceber, utilizamos também no nosso banco de dados, que é um banco de dados bem robusto. São 6 anos, indo para 7 anos, trabalhando com hidrogeologia e geofísica aplicada à água no Brasil todo, todas as regiões do Brasil. E Minas Gerais, junto com Rondônia e Maranhão, são os estados que têm maior pobreza de dados hidrogeológicos em bancos públicos. Então a gente utiliza o nosso banco privado, que é um banco bem robusto, para a gente ver os resultados de clientes anteriores e orientar os clientes mais próximos numa geologia mais parecida. Assim, a gente também utilizou dados da geofísica aérea, no caso a magnetometria aérea, de bancos de dados também de projetos nossos anteriores, e a gente conseguiu delimitar esses lineamentos de tração que são fundamentais para você conseguir achar água em determinadas regiões. Sendo assim, vocês podem ver que um local que tem um fraturamento muito bom, na hora que você faz a geofísica, por vezes esse fraturamento está seco. E com o auxílio da aerogeofísica, a gente conseguiu delimitar quais são os principais lineamentos que estão relacionados à tração, ou seja, que está associado a esforços extensivos, que são as melhores fraturas, né? Sistema de fraturas para acumular água. Se você está precisando de um serviço como esse, precisando analisar a sua propriedade para saber tanto o potencial de água como outro potencial geológico, você pode falar com a gente que a gente vai utilizar de todos os métodos geológicos e geofísicos disponíveis no mercado para a gente fazer a análise e identificar o melhor local para você marcar o seu poço. Então, pode clicar aqui no link dos comentários e falar com a nossa equipe. E se você gostou do vídeo, ficou até aqui, dá um like e comenta alguma cidade ou região que a gente pode fazer no próximo vídeo. Então, um abraço e até a próxima.